questão número 28 é uma questão que envolve geometria plana e geometria espacial. Vamos ver aqui. Um triângulo retângulo com hipotenusa C igual a isso aqui, 2 que multiplica 1 mais raiz de 6. Isso aqui é a hipotenusa do triângulo. Então, a hipotenusa mede isso aqui. Qual a unidade? Centímetro não deu, né? Seria unidade de distância, certo? Esse triângulo está circunscrito a um círculo de raio unitário. Então seria alguma coisa assim? O triângulo está circunscrito a um círculo, alguma coisa mais ou menos assim. Tá, determine a área total da superfície do cone obtido ao girar o triângulo em torno do seu maior cateto. Ah, o triângulo é retângulo, né? Então é alguma coisa mais ou menos assim. O triângulo é retângulo. Você tem um círculo inscrito nele. E aí você vai girar esse triângulo em torno do maior cateto dele. Quando você girar esse triângulo, você vai formar uma figura. Que figura é essa? Vai ser um cone, né? Você girou em torno do seu maior cateto. Você vai formar um cone. Ele quer saber quanto que vale a área total desse cone. Preste atenção nisso. Tem problemas que pedem a área lateral e tem problemas que pedem a área total, né? A área lateral seria só essa parte aqui e a área total vai incluir, no caso do cone, vai incluir aqui a base também. Então ele quer saber a área total. Tá, então o que a gente tem que fazer? A gente tem que descobrir os lados do triângulo. Sabendo os lados do triângulo, a gente fica sabendo, por exemplo, o raio da base. E a gente fica sabendo também a altura. Então, sabendo o raio e a altura, nós temos as informações que a gente precisa para calcular a área que o problema pede aqui. Ou seja, eu tenho que saber o valor desses catetos aqui, desse triângulo retângulo. E a gente vai usar essa informação. Sabemos a hipotenusa e sabemos o raio do círculo inscrito. Certo? Então foi dado o valor da hipotenusa do triângulo, que é isso aqui. 2 que multiplica 1 mais raiz de 6. Tá certo? 2 que multiplica 1 mais raiz de 6. E foi dado também o raio do círculo inscrito, que vale 1. Bom, se o triângulo não fosse retângulo, você precisaria de mais informações, né? O ideal seria você conhecer os 3 lados, aí você consegue calcular o raio e qualquer outra coisa. Mas aqui no caso o triângulo é retângulo. Você só sabe a hipotenusa e esse raio. Mas dá para calcular os catetos aqui facilmente. Olha só, o que a gente tem que saber sobre essa situação aqui do círculo inscrito num triângulo? Claro, se o triângulo está circunscrito ao círculo, o círculo está inscrito no triângulo, né? O que a gente tem que usar aqui? Quando você tem um triângulo circunscrito a um círculo, você vai ter aqui vários segmentos iguais. Por exemplo, eu vou mostrar 2 segmentos iguais aqui. Esse segmento aqui e esse segmento aqui, eles vão ser iguais. Eu estou ligando o vértice ao ponto de tangência, o ponto onde o círculo tangencia um lado do triângulo. Esses 2 aqui vão ser iguais. Isso é uma propriedade da circunferência, né? Quando você pega um ponto e traça 2 tangentes a uma circunferência, essas medidas são iguais. Da mesma forma, você vai ter também, pegando aqui esse ponto de tangência, você vai ter que esse segmento é igual a esse segmento. E esse segmento vai ser igual a esse segmento. E nós vamos usar isso aqui nessa figura. E, aliás, tem um outro detalhe aqui que a gente tem que lembrar. Se você conhece os lados do triângulo, digamos que esses lados sejam A, B e C. Lado A, lado B e lado C. Nesse caso, esse segmentozinho aqui, que é igual a esse, eles valem semiperímetro menos o lado oposto. O lado que está lá oposto a esse ângulo. Isso aqui é P menos A. Esses 2, então, valem P menos A. Da mesma forma, esse aqui vale semiperímetro menos o lado oposto. Quer dizer, esses valem P menos C.
E esses dois valem o semiperímetro menos o lado oposto, que é B. Então, P menos B. Tem muito problema que a gente tem que usar isso, né? A gente poderia até usar isso aqui, mas eu não vou usar não. Eu vou calcular todo mundo só sabendo que são iguais. Por exemplo, já que isso aqui é um triângulo retângulo e você tem que... esse raio aqui é 1. Então, olha, você tem aqui 1. É claro que isso aqui vale também 1. É o raio do círculo, né? E aqui você forma um quadrado, porque é ângulo reto e ângulo reto. Os ângulos todos aqui são retos nesse quadrilátero. Você tem esses dois lados aqui iguais, que são iguais ao raio do círculo. Os ângulos são retos, enfim, é um quadrado. Portanto, esse pedacinho aqui também vale 1. E esse pedacinho aqui vale 1. O que você precisa para resolver o problema? Ele pergunta a área total do cone que vai ser gerado aí quando esse triângulo girar em torno do cateto maior. Então você tem que descobrir quanto é que vale isso e quanto é que vale isso. E como é que eu vou descobrir isso aqui? Tá fácil. Se você descobrir quanto é que vale essa medida aqui, o teu problema está resolvido. Porque se você descobrir quanto vale essa medida aqui, vamos chamar de x. Claro que vai ser igual a essa outra aqui também, né? X. Se você descobrir quanto é essa medida aqui, você então fica sabendo o raio aqui da base do cone. Você precisa disso para calcular o que ele pede aí, a área total, né? Então você tem que descobrir x. Agora, você precisa também desse segmento aqui. Como é que você vai calcular esse segmento? Você sabe que esses são iguais aqui. Bom, você pode calcular isso aqui em função de x. Você pode botar aqui o x na jogada. É o seguinte, você pode observar que essa medida aqui vai depender de x. Isso aqui vai ser esse total aqui menos x, né? Esse total que o problema deu, menos o x, vai dar o valor dessa medida aqui. Então essa medida aqui, que está indicada aqui em vermelho, vale quanto? Vale a hipotenusa, que é 2 mais 2 raiz de 6, menos o x. É isso aqui que vale. Aqui também, né? É 2 mais 2 raiz de 6 menos x. Agora, para saber esse cateto aqui, para que eu preciso desse cateto? É porque eu vou fazer aqui um Pitágoras. A gente tem a hipotenusa, a gente tem esse cateto aqui, que ele é 1 mais x, 1 mais x. E aqui esse outro cateto, vamos precisar do valor dele para poder fazer o Pitágoras. Aí eu descubro o valor de x. Quanto é que vale esse cateto todo aqui? É só você somar isso aqui com 1. Então esse cateto maior, vale essa medida aqui mais 1. Então isso aqui vai ficar 3 mais 2 raiz de 6 menos x. Isso aqui é o valor do cateto maior. O cateto menor é isso aqui, é x mais 1. X mais 1. E a hipotenusa é isso aqui que o problema deu. 2 que multiplica 1 mais raiz de 6. Então a gente pode fazer o Pitágoras aí, né? Então fazendo Pitágoras vai ficar hipotenusa ao quadrado é 2 mais 2 raiz de 6 ao quadrado. É igual a soma dos quadrados dos catetos, vai ficar isso aqui ao quadrado, x mais 1 ao quadrado, mais isso aqui ao quadrado. Vai ficar indigesto, em 3 termos para elevar ao quadrado. 3 mais 2 raiz de 6 menos x ao quadrado. Vamos ter que usar aqui o quadrado da soma de 3 termos, né? E fazer essas continhas aqui. Então tá aqui, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então isso aqui vai ficar assim, x mais 1 ao quadrado. É fácil. Agora, nós temos aqui o quadrado de uma soma de 3 termos. Como é que a gente faz o quadrado de uma soma de 3 termos? Aliás, como é que a gente faz o quadrado da soma de n termos? Quadrado da soma de 2 termos é fácil, a gente usou aqui, né? Você vai fazer o seguinte, o quadrado da soma de n termos, você faz primeiro, tanto faz soma como diferença, só que você vai ter que olhar os sinais na hora. Você faz a soma dos quadrados, vai ficar 9, mais o quadrado disso aqui vai ficar 24, mais x2,
Bom, já fiz a soma dos quadrados. Agora você faz 2 vezes a soma dos produtos tomados 2 a 2. Quer dizer, o produto desses dois primeiros, mais o produto do primeiro com o terceiro e o produto do segundo com o terceiro. E em cada produto desse você olha o sinal. Então isso aqui vai ficar 2 vezes, vai ficar 6 raiz de 6. Aqui você vai ficar menos 3x. E agora vai ficar menos 2x raiz de 6. Menos 2x raiz de 6. Pronto, então isso tudo aqui é o quadrado dessa soma de 3 termos. E aqui é tranquilo, né? O quadrado da soma normal. Isso aqui vai ficar quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, que é 24. E aqui vai ficar mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 8 raiz de 6. Agora a gente arruma isso aqui. Já tem alguma coisa que eu posso cortar? A gente pode cortar aqui esse 24. E aqui a gente tem 9 mais 1, 10. Tem esse 4 aqui. Vamos cortar logo isso aqui. E esse 9 mais 1 vai virar 6. Vai ficar 10 menos 4, 6. Por enquanto, vamos deixar assim. Quem sobrou vai ficar assim. x2 mais 2x mais 6 mais x2. Isso aqui todo mundo vezes 2 vai ficar 12 raiz de 6. Aqui vai ficar menos 6x. Aqui vai ficar menos 4x raiz de 6. Acabou. E do lado de cá só tem 8 raiz de 6. Agora vamos juntar todo mundo que tem x2, todo mundo que tem x e todo mundo que é constante. Então nós temos aqui 2x2. Ó, 2x2. O x, quem é que vai ter x aqui? Tem 2x menos 6x vai ficar menos 4x. Menos 4x e ainda tem isso aqui, menos 4x raiz de 6. Então vai ficar x que multiplica menos 4, menos 4 raiz de 6. Esses são os caras que tem x. Então x, o x e esse aqui já foi. E agora quem não tem x nenhum, tem aqui esse 6... Tem esse 12 raiz de 6, ó, 12 raiz de 6 e esse 8 raiz de 6 vai ficar 4 raiz de 6. 4 raiz de 6 e ainda tem esse 6 aqui no final. Pronto. Então tá aqui a nossa equação. Dá para dividir todo mundo aqui por 2, né? Então tá aqui a nossa equação. Dá para simplificar todo mundo por 2, né? Vai ficar assim. x2, aqui vamos botar esse menos aqui fora. Menos x que multiplica 2 mais 2 raiz de 6. E aqui simplificando por 2 vai ficar 2 raiz de 6 mais 3. Então tá aqui a nossa equação de segundo grau, que dá para simplificar por 2, vai ficar assim, né? Dá para resolver de cabeça? Nem tanto, né? Cheio de raiz quadrada aqui. Depois que você olha as respostas, fica fácil resolver de cabeça. Vamos resolver aqui normalmente usando aqui o delta. O delta dessa equação vai ser b ao quadrado menos 4ac, vai ficar quadrado do primeiro, quadrado do segundo, vai dar 24. E 2 vezes o primeiro pelo segundo vai ficar 8 raiz de 6. Menos 4ac vai ficar então menos 4 vezes isso, vai dar menos 8 raiz de 6. E aqui menos 4 isso vai ficar menos 12. Tá, então esse aqui corta, vai ficar 28 menos 12, vai dar 16. O delta é 16. Então a raiz de delta é 4. Então o x, que é a solução da equação, vai ser menos b, 2 mais 2 raiz de 6, vai ficar positivo, mais ou menos a raiz de delta, que vai dar 4, mais ou menos 4 sobre 2a, sobre 2. Então vamos ter aqui as duas soluções, fazendo o mais, vai ficar 6 mais 2 raiz de 6 sobre 2, que vai dar 3 mais raiz de 6. Essa é uma raiz. E fazendo o menos, você vai ficar com 2 raiz de 6 menos 2 sobre 2. Vai ficar menos 1 mais raiz de 6.
Isso vai dar positivo? Vai, né? Agora, duas soluções, olha, essa é positiva e essa aqui é positiva também, raiz de 6 é maior que 1. Encontramos duas soluções. Normalmente o problema de geometria, a gente acha uma equação do segundo grau com duas soluções, aí é fácil, você elimina a negativa. Só que aqui nós temos duas positivas. O que isso quer dizer? Nós temos aqui duas soluções, porque lembre-se que o x é isso aqui, né? O x que a gente estava calculando era essa medida aqui. Esse era o nosso x. E realmente essa figura pode ser colocada em duas posições. Ela pode ser colocada assim, com esse cateto menor e esse cateto maior, mas ela também pode ser colocada assim, ó. Aí nesse caso, o x seria isso aqui, ó. Seria um valor maior para o x, né? Então, qual é o x que a gente quer? O menor ou o maior? A gente quer esse aqui, a gente quer o menor x. Então, a gente quer essa solução aqui. Essa aqui é a que a gente vai eliminar, porque ela corresponde ao valor maior aqui para esse cateto. Ele tem que ser o menor. Então, essa aqui está eliminada. Portanto, o x que interessa para a gente é esse aqui. X é igual a raiz de 6 menos 1. Pronto. E agora aquele triângulo lá do início, como é que ele fica? O triângulo é assim, o x é essa medida aqui, né? Que a gente encontrou que é isso. Raiz de 6 menos 1. Se isso aqui é raiz de 6 menos 1, e esse pedacinho aqui vale quanto? É 1, que é o raio do círculo, né? Isso aqui vale 1. Então, quanto é que é esse cateto aqui ao todo? É 1 mais isso, que vai dar raiz de 6. Então, esse cateto menor é raiz de 6. Tá, e vamos continuar calculando. Quanto é que vale a hipotenusa? O problema deu que essa hipotenusa vale quanto? É o C. O problema deu como... Ele falou que a hipotenusa é isso aqui. 2 que multiplica 1 mais raiz de 6. Então, isso quer dizer que esse pedacinho aqui vale a hipotenusa menos o x. A hipotenusa, que é isso aqui, 2 mais 2 raiz de 6, isso é a hipotenusa, menos o x. Então, subtrai isso aqui, vai ficar menos raiz de 6 mais 1. Isso aqui é esse segmento aqui, que vai ser igual a esse. Quanto vai dar isso aqui? 3 mais raiz de 6. Essa medida é essa aqui. 3 mais raiz de 6. Que é igual a hipotenusa menos o x. Vai dar isso. E esse pedacinho aqui é igual, né? Esse pedacinho é igual a esse. Então, o cateto maior vale quanto? O cateto maior vai ser a soma disso aqui com 1. Esse pedacinho aqui vale 1. Quanto é que vai dar isso, então? Soma 1 com esse valor, vai ficar o quê? 4 mais raiz de 6. 4 mais raiz de 6. Então, nós já temos aqui os dois catetos desse triângulo. O cateto maior vale 4 mais raiz de 6, que é, no caso, vai ser a altura do cone. 4 mais raiz de 6. E o cateto menor, que vai ser o raio da base do cone, dá isso aqui. Vamos chamar isso aqui de R, da raiz de 6. Então, com esses elementos aqui, nós podemos calcular o que o problema pede. Ele quer saber a área total do cone. Olha só, para achar a área total de um cone, você precisa dessas duas informações. O raio da base e você precisa também da altura, que representam o quê? O cateto menor e o cateto maior, né? Então, essa área total vai ser o seguinte. Primeiro, a área do círculo aqui. πr2 é o círculo que forma a base. Já que o raio vale raiz de 6, quanto é que vai dar isso aqui? Essa primeira parte vai dar 6π. 6π. Agora tem que calcular essa outra parte aqui, que é um pouquinho mais trabalhosa. É a área lateral. Essa área lateral, como é que a gente calcula isso, hein? Como que a gente calcula a área lateral de um cone? Vamos botar aqui. Eu tenho que somar com a área lateral. Aí eu vou somar com a área da base, que é 6π. Como é que a gente acha essa área lateral? Para encontrar a área lateral de um cone, você tem que fazer a planificação dele. A planificação é isso aqui, ó. Você vai pegar aqui uma geratriz do cone e cortar. Claro que essa geratriz aqui,
é igual a essa, que é igual a essa. Quando você cortar e abrir isso aqui, você vai conseguir qual figura? Você vai conseguir um setor circular. Por quê? Porque essa medida aqui é constante, é igual à geratriz do cone. Sempre o mesmo valor aqui, né? A distância do vértice a um ponto da circunferência da base é constante, que é igual à hipotenusa desse triângulo retângulo aqui. Quanto é que dá isso, hein? Essa hipotenusa aqui, que é a geratriz do cone. Vou precisar disso? Vou precisar, porque eu tenho que achar a área desse setor, eu preciso saber o raio dele. E o raio é essa geratriz. Quanto é que vale, então, essa geratriz? Vou ter que fazer um Pitágoras. Vamos chamar isso aqui de G, de geratriz. Vai ficar assim, ó, G ao quadrado é igual a R ao quadrado, que é o raio da raiz de 6. Então vai ficar 6, mais a altura ao quadrado, a altura é isso aqui. Vai ficar, então, 16 mais 6, que é 22, mais 8 raiz de 6. Isso aqui é o G ao quadrado. Então isso aqui vai ficar 28 mais 8 raiz de 6. Então geratriz ao quadrado é 28 mais 8 raiz de 6. Claro que se você precisar da geratriz, você tem que fazer a raiz quadrada disso. Vou só deixar indicado. Raiz de 28 mais 8 raiz de 6. Então eu tenho aqui o valor da geratriz e eu tenho aqui a geratriz ao quadrado. Tá. Então esse raio aqui é a sua tal geratriz, que é igual a esse valor aqui. Tá. Para encontrar essa área, olha só, essa área é a área do setor circular. A área do setor circular é uma fração da área total do círculo, né? Que fração é essa? Você tem que saber esse ângulo, como é que a gente faz isso? Essa fração você vai ter que fazer proporcionalmente essa medida aqui. Ou seja, a área do setor está para a área do círculo, assim como essa medida está para a medida do círculo inteiro. Ou seja, a área desse setor circular aqui, vamos chamar aqui de SC, a área do setor. Isso aqui vai ser o seguinte. Vai ser a área do círculo, que é π raio ao quadrado, então vai ficar πg ao quadrado, é a área do círculo, e você vai multiplicar pela seguinte proporção. Essa medida dividido pela circunferência toda do círculo. E quanto que é essa medida aqui? Essa medida aqui é essa circunferência retificada. Poxa, essa circunferência retificada, ela aparece aqui. Então isso aqui vai ficar o quê? 2πr. 2πr. Tá, então essa medida dividido pela circunferência toda. Quanto é que é a circunferência toda? É o 2πg. Olha aqui, essa circunferência inteira é a circunferência de raio G. Então vai ser 2πg. Isso aí. Então, isso aqui é o que você faz para encontrar a área da superfície lateral do cone. Você tem que saber o raio da base, tem que saber a geratriz e fazer essa conta aqui. Planifica, você vai ficar com um setor circular. Para saber a área, você vai fazer uma proporção. A área do círculo de raio G, que é πg2. E aí você vai multiplicar por essa medida desse arco sobre a circunferência inteira. Essa medida desse arco, por sua vez, é igual a 2πr. 2πr. E a medida da circunferência inteira agora é uma circunferência de raio G. É 2πg. Corta o 2π, corta aqui um G. Ficou o quê? A área do setor é π vezes G vezes R. Então essa área lateral vai ficar o quê? Essa área lateral vai ficar π vezes a geratriz, que é isso, oito raiz de 6, vezes o R. Esse R tá aqui, ó, raiz de 6. Puxa vida, não dá para isso aqui ficar mais bonito, não? Olha só, isso aqui é múltiplo de 4, isso aqui é múltiplo de 4. Então a gente pode tirar 2 de dentro desse radical. Então essa expressão a gente pode escrever assim. Isso aqui é π vezes 2
vezes a raiz de 7 mais 2 raiz de 6. O que eu fiz aqui? Tem esse raiz de 6 aqui fora ainda. O que eu fiz aqui? Eu coloquei 4 em evidência aqui dentro desse radical, e aí a raiz de 4 é 2. O 2 saiu do radical e lá dentro ficou isso aqui, 7 mais 2 raiz de 6. 7 mais 2 raiz de 6, será que isso aqui é o quadrado de alguém? É o quadrado de alguma coisa com raiz de 6, né? Será que isso aí é o quê? 1 mais raiz de 6? Deve ser alguma coisa simples. Olha só, 1 mais raiz de 6, se você levar isso aqui ao quadrado, vai dar quanto? Quadrado primeiro mais o quadrado segundo vai dar 7, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Que alegria! 7 mais 2 raiz de 6 é o quadrado disso aqui. E eu estou extraindo a raiz quadrada, então isso aqui vai ficar 1 mais raiz de 6, essa raiz aqui. Então isso aqui vai ficar π vezes 2, 2π, que multiplica, isso aqui vai ficar 1 mais raiz de 6. E aí está multiplicado ainda por raiz de 6, pronto. O que deu aqui no fim das contas? Ficou 2π vezes raiz de 6, 2π raiz de 6. O que mais? A gente tem aqui 2π vezes raiz de 6 vezes raiz de 6, vai ficar 6 vezes 2, 12π. Isso aqui é a área lateral. Essa é a área lateral. Eu tenho que somar ainda com essa área da base que a gente já calculou lá no início. Então, quanto é a área total? A soma dessas duas aqui, a área lateral e a área da base. Quanto vai dar isso? 6π mais isso? Tá, então, no fim das contas, a nossa área lateral foi isso aqui, 2π raiz de 6 mais 12π. A área da base a gente já tinha calculado anteriormente, que era 6π, né? Quanto é que vai dar a área total? Então, isso mais isso vai ficar 18π mais 2π raiz de 6. Essa é a área total do nosso cone.